Olha, milhões de brasileiros hoje moram em casas sem ter aquele papel que garante: isso aqui é meu. A segurança de um título de propriedade, sabe? Existe uma solução para isso, só que ela depende de uma peça-chave: o cartório. E aí vem a grande questão. Nesse processo todo, os cartórios são os protagonistas que ajudam a garantir o direito à moradia? Ou são, sei lá, os instrumentos que acabam travando tudo com burocracia? É isso que a gente vai entender agora. Pensa só na seguinte situação: morar na casa que foi construída com tanto suor, mas sem ter como provar que ela é sua de verdade. É uma insegurança constante, né? Pois é, essa é a realidade de milhões de pessoas que vivem em assentamentos informais. É um ciclo de exclusão que prende as pessoas. E foi exatamente para quebrar esse ciclo que uma política pública muito importante foi criada. E bem no meio dessa história toda, quem a gente encontra? O cartório de registro de imóveis. A postura que eles adotam pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso dessa política inteira. Então a pergunta que fica é: eles são protagonistas da mudança ou acabam sendo só instrumentos de registro, guardiões da burocracia? Vamos mergulhar nesse debate. Bom, para a gente entender esse debate a fundo, primeiro a gente precisa conhecer a ferramenta que foi criada para resolver esse problemão. E essa ferramenta é a chamada REURB. Então, REURB, essa é a sigla para Regularização Fundiária Urbana. O que isso quer dizer na prática? É basicamente um grande processo para colocar os assentamentos informais no mapa oficial da cidade, sabe? Tirar da invisibilidade. E o objetivo final é muito direto e muito poderoso. É garantir que milhões de pessoas tenham finalmente o direito legal sobre a própria casa. É dar acesso à cidadania de verdade. A grande virada de chave nesse assunto veio em 2017, com a Lei 13.465. Porque, olha, antes dessa lei, tentar regularizar um imóvel era um pesadelo. Era um processo lento, caro, quase impossível. E essa nova lei chegou com uma promessa muito clara: vamos desburocratizar. Vamos simplificar e acelerar as coisas para que as pessoas consigam ter acesso à propriedade formal. Só que, entre o que a lei diz no papel e o que acontece na vida real, existe essa figura central: o registrador de imóveis. Ele é como um guardião do portão. E é exatamente aí, nesse ponto, que a promessa da REURB encontra os seus maiores desafios. E essa atuação do registrador pode seguir por dois caminhos bem diferentes. De um lado, a gente tem a postura ideal, a colaborativa. É quando o cartório atua como um parceiro, sabe? Uma ponte para ajudar o poder público a fazer a política dar certo. Mas do outro lado, aí está o grande obstáculo: o formalismo excessivo. É quando o cartório vira um fiscal super rígido, focado em detalhes e mais detalhes, criando barreiras que, no fim, só servem para travar o processo. E como é que esse excesso de formalismo aparece no dia a dia? Bom, estamos falando de coisas como exigir plantas técnicas com um nível de detalhe que vai muito além do que a lei pede. Ou então, rejeitar um registro por causa de inconsistências urbanas que a própria prefeitura já tinha analisado e aprovado. Ou pior, devolver um processo inteiro por causa de ajustes mínimos puramente formais. Cada exigência dessas, que muitas vezes é desnecessária, é mais um obstáculo no caminho. E aqui está o ponto mais crítico. Muitas dessas exigências nem base legal têm. Elas vão contra a própria alma da REURB. A lei foi criada justamente para ser mais flexível, para conseguir se adaptar à realidade que já existe nas comunidades há anos. A ideia não era construir mais muros de burocracia, e sim derrubá-los. Ok, agora vamos ver como esses desafios aparecem na prática. A REURB tem duas modalidades principais, e os problemas em cada uma delas são um pouco diferentes. De um lado, a gente tem a REURB-S, que é de interesse social, voltada para a população de baixa renda. O grande desafio aqui é que os municípios geralmente já não têm muita gente nem muito recurso. E aí, quando vem um cartório e exige, por exemplo, plantas milimétricas de áreas que já estão consolidadas há décadas, isso simplesmente inviabiliza o processo. Do outro lado, tem a REURB-E, de interesse específico. Os desafios aqui são mais técnicos de negociação, mas no fim das contas, nas duas modalidades, uma postura muito rígida do cartório pode paralisar tudo. Mas por que tanto rigor, afinal? Muitas vezes a raiz do problema é a própria insegurança jurídica do registrador. Eles ficam com medo de lá na frente serem responsabilizados por alguma coisa. E por causa desse medo, acabam querendo reavaliar o mérito de decisões que a prefeitura já tomou. Só que essa não é a função deles. O registrador não é um juiz do ato administrativo do município. E essa postura acaba comprometendo a eficiência de todo o sistema. Mas olha, a boa notícia é que nem tudo é obstáculo.
Já existem muitas soluções inovadoras e parcerias que estão mostrando que tem sim um outro caminho. Então, qual é o caminho para destravar esse processo? A palavra-chave é colaboração. A estratégia que está funcionando é criar núcleos interinstitucionais, juntando todo mundo na mesma mesa: prefeitura, cartórios, Ministério Público, até universidades. É também usar a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, usar drones, georreferenciamento. Isso acaba com aquela necessidade de plantas milimétricas absurdas que a gente falou. E, por fim, organizar multirões, forças-tarefa, para dar um gás no processo. É a união de forças que faz a coisa andar. E todas essas soluções apontam para uma mesma direção, que é a gente repensar o papel do registrador. Ele não precisa ser um obstáculo. Pelo contrário, ele pode e deve ser um protagonista dessa transformação toda. Essa frase aqui resume tudo, né? Espera-se que o registrador compreenda seu papel histórico na transformação do território urbano. Quer dizer, é entender que a função vai muito, mas muito além de só analisar e carimbar papéis. É uma função com um impacto social gigantesco. Porque, no fim das contas, o papel do registrador na REURB não é só aplicar regras de forma fria e mecânica. É, na verdade, realizar um direito. O direito à moradia formal, à propriedade regular e, principalmente, o direito à dignidade jurídica para milhões de pessoas que esperam por isso há tempo demais. Então a reflexão que fica é essa: como é que a gente pode garantir que a lei e todos os seus atores-chave, e especialmente os registradores, trabalhem realmente juntos para transformar a vida de milhões de pessoas? A resposta para essa pergunta não é só técnica, não é só burocrática. Ela define o futuro e a justiça das nossas cidades.